Boa noite! Todo mundo tá me ouvindo? Sim! Eu vou gritar o máximo possível para que todo mundo ouça. Beleza? Todo mundo me ouvindo? Sim! Eu quero pedir que você fique em silêncio também, para que você... Ó, tá ouvindo lá no fundo. Glória a Deus! Eu acredito que é muito importante essa noite aqui. Você consegue ver o que está acontecendo aqui? Isso daqui não são homens que estão fazendo. Deus está fazendo algo aqui. Deus planejou esse momento. O que Deus está fazendo nessa cidade, o que Deus está fazendo no Brasil, Ele começou a fazer há muitos anos atrás. É uma continuação do que Ele está fazendo. Amém? Então preste muita atenção que a gente vai conversar hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que você veio. Essa é a última noite de uma temporada de 30 pregações foram, e essa é a última noite. Isso começou na rua e está terminando na rua, então eu sou muito grato a Deus por estar aqui com você. Eu pretendo sair sem voz hoje para que todo mundo ouça. Beleza? Amém. Gente, o livro que nós temos chamado Bíblia, se nós pegarmos esse livro, nós podemos resumir ele em dois assuntos principais. O primeiro, algo deu errado. Primeiro assunto, algo deu errado. Segundo, Deus está colocando isso no lugar. Todos nós sabemos como foi lá no início. Um dia Deus, Ele desejou. Ninguém deu opinião para Ele, ninguém chegou para Ele e falou faz. Ele decidiu, Ele falou eu vou criar o mundo, e Ele começou a criar o mundo. E nesse mundo Ele criou alguém chamado homem. E o homem não era só mais um servo de Deus. Deus não precisava de ninguém para servir Ele. Deus já tinha os seus anjos, e mesmo se Ele não quisesse, Ele não precisava, Ele é Deus. Ele é completo, Ele não precisa de ninguém. Mas então, Ele decidiu criar o homem. E a Bíblia diz que Ele formou o homem com as suas próprias mãos. Todo mundo está ouvindo? Amém. Aí na janela estão ouvindo? Veja bem. Está ouvindo? Está ouvindo? O problema é seu, velho. Vou deixar na sua mão. Olha só! Aí, alguma coisa deu errado. O que foi que deu errado? O homem pecou contra Deus. Quando Deus falou para o homem que se ele comesse daquele fruto, o que iria acontecer? Ele iria morrer. Mas se você ler a Bíblia, parece que Deus falou em metáfora. Como assim? Porque Adão comeu do fruto, viveu muitos anos, até que ele morreu. Você fala assim, será que Deus mentiu? Não! O que aconteceu? Foi o seguinte, Jesus apareceu e Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando o homem comeu do fruto, ele morreu. Ele perdeu a vida. O homem perdeu a Deus. O que deu errado? O homem foi cortado do seu relacionamento com Deus. E porque o homem perdeu a Deus, nós vemos o que acontece no mundo hoje. Você pode olhar aí para a cidade, você pode olhar o que nós ouvimos, o que acontece. Isso é porque o homem não tem Deus. Mas o homem não consegue viver sozinho. E por muitos anos o homem foi enganado por mentiras, e mentiras foram contadas a ele, e ele mesmo mentiu para si mesmo. E ele buscou Deus em outros lugares. Mas era plano de Deus colocar as coisas no lugar. Porque não foi a gente que fez o mundo, cara. Não foi você não estava lá, não era a sua opinião. Deus decidiu, Ele quis fazer. E quando o homem errou, não foi Adão que chegou para Deus e falou assim, ó, Deus, entrega seu filho aí para morrer no meu lugar, para que eu volte a ter um relacionamento contigo. Não. Deus desejou, Ele quis.
porque Ele não criou o homem para ser destruído. E Ele sabia que se ele fosse separado de Deus, ele seria destruído. E tudo que nós vemos hoje por aí é porque algo deu errado, foi porque o homem perdeu a Deus. Veja bem, o que o homem perdeu lá no jardim não foi o dinheiro, não foi o ouro. O problema na vida das pessoas não é ter dinheiro, não é ter ouro. O que o homem perdeu lá no jardim não foi a fama. O que o homem perdeu lá no jardim não foi a família. O que ele perdeu foi a vida. Ele perdeu a Deus. O homem foi separado de Deus e é isso que deu errado. Aí por muitos anos, por 4.000 anos, a terra anda em trevas. E tudo que nós sabemos aconteceu. E irmão matou irmão e todas as coisas horríveis aconteceram. Mas Deus tinha que colocar as coisas no lugar. E Ele sabia que o homem não conseguiria sozinho. Ele tentou usar homens e os homens falharam. Profetas vieram, profetas falharam. Líderes vieram, líderes falharam. Até que chegou um momento que Deus falou, então vamos colocar as coisas no lugar. E Deus envia o seu Filho à humanidade. Amém. E Jesus aparece. E Ele começa a colocar as coisas no lugar. E Jesus, como a verdade, começa a trazer verdade à humanidade. Ele começa a revelar para a humanidade o que a humanidade é. Ele começa a revelar para a humanidade o que as religiões são. E Ele revela o de mais importante. Ele revela quem Deus é. E Colossenses 1,15 diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Então aquilo que existia de mais importante, que foi tirado da humanidade, Jesus vem para revelar. E Ele começa a revelar Deus. E Jesus começa a colocar as coisas no lugar. Jesus, como a verdade, começa a arrumar as coisas. Ele arruma até as burradas que os homens fizeram. O que fizeram no nome dele, o que fizeram no nome de uma religião, o que foi, Jesus foi resolvendo. Deus vem colocar as coisas no lugar. Aí esse homem Jesus, ele convida algumas pessoas para andar com ele. Por quê? Porque Deus, Ele nunca quis fazer as coisas sozinho. Ele queria atuar nessa terra aqui, através do homem. Ele queria que essa terra fosse do homem, Ele pudesse atuar através dele, não quis fazer sozinho. Deus é um Deus de comunhão. Nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus que trabalha em comunhão. Então Ele desejava agir através do homem. Então Jesus, o Filho de Deus, vem. E por que o Filho de Deus vem? Porque só pode levar a Deus aquele que conhece a Deus. E o Filho conhece o Pai. Então Ele vem para a humanidade, Ele começa a revelar o Pai. E Ele chama os seus discípulos. E primeiramente, Ele começa a mostrar para a humanidade o que é realmente um Filho de Deus. Deixa eu respirar. Já vou perder a... Vai até o fim, tem que aguentar. Vamos lá. É muito importante. Não, daqui a pouco eu venho, muito obrigado. Vamos lá. A última coisa que as pessoas sabiam sobre um Filho de Deus foi um cara que trouxe muito problema. Foi um cara que errou. Depois disso... Silêncio. Está escrito lá. Depois disso, Deus não teve um filho mais. Os homens não eram chamados filhos de Deus mais. Mas aí, esse homem Jesus aparece. E quando ele é batizado nas águas, os céus se abrem e ele é revelado à humanidade. E se diz, esse é o meu filho amado e quem me compraz. O filho carrega o nome do Pai. Então Jesus, ele começa a introduzir Deus para a humanidade de novo. E ele mostra para as pessoas o que é ser um filho de Deus. Um homem cheio de misericórdia, um homem cheio de graça, um homem que perdoa os pecadores, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que multiplica pães e peixes, um homem que não faz diferença entre as pessoas, um homem que vem arrumando as coisas. É isso que o Filho de Deus faz. Jesus começa a revelar isso. E ele chama os seus discípulos para andar com ele. Mas nós precisamos saber que esse homem Jesus, ele foi prometido por Deus muitos anos atrás. É isso aí. Foi prometido por Deus há muitos anos atrás. Sabe, foram tantas profecias sobre Jesus que era mais fácil ele ter ressuscitado dos mortos do que cumprir todas essas profecias. E ele fez os dois. Ele veio cumprindo as profecias. Porque Deus colocaria a terra no lugar.
Deus, ele arrumaria o que o homem tinha feito de errado. Aí Jesus veio. Então o povo estava esperando Jesus. Os homens tinham esperança por Jesus, porque eles sabiam, eles viam como tudo estava. Eles sabiam como o mundo estava mal. Eles serviam a deuses mortos, a mentiras. E eles esperavam o Filho de Deus que viria, o Messias. Eles não sabiam ao certo quem era. Nem Satanás sabia. A Bíblia diz que se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Filho do Homem. Mas então Jesus aparece. E andando com seus discípulos, mostrando aos seus discípulos quem é Deus, o Deus invisível. Um dia ele leva os seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. E lá, uma coisa muito importante vai acontecer na vida dos discípulos. Jesus leva eles para um lugar onde tinha como se uma caverna chamada a Boca do Inferno. Na cabeça da galera da época, eles acreditavam que todo o mal saía de lá. Então era assim, eles acreditavam que a corrupção saía de lá, eles acreditavam que a violência saía de lá, eles acreditavam que a fome saía de lá, eles acreditavam que os demônios saíam de lá, tudo que era mal saía de lá. E era um lugar pagão, não era um lugar onde o judeu deveria estar, mas Jesus leva os seus discípulos. Jesus, o homem mais santo da história, ele vai num lugar desses, ele leva os seus discípulos e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. E ele pergunta: o que as pessoas falam sobre mim? Aí os discípulos respondem: bom, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é um espírito superior, outros dizem que você é só um homem bom, os meus professores dizem que você é só uma figura histórica, outros acreditam que você é um menino Jesus, outros acreditam que você é só mais alguém que veio trazer boas morais para a humanidade. Outros acreditam que você é um conto de fadas, que você nunca existiu. Outros acreditam que você é filho de Maria, que ela traiu o marido dela, mas que ela contou uma boa mentira. É isso que as pessoas falam sobre Jesus. É isso que as pessoas do mundo estão falando. Mas aquelas pessoas que estavam andando com Jesus, ele pergunta para eles, e ele fala assim: e vocês? Quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, todos nós sabemos a história. Pedro fala assim: ó, você não é um homem comum. Você é aquele que a humanidade sempre esperou. Você é aquele que os profetas profetizaram sobre você. Nós te esperávamos. Você é a nossa esperança. O nosso coração estava esperando por você. Nós sabemos que o dia que você aparecer, você seria aquele que tiraria o jugo do povo. Você seria aquele que tiraria a vergonha do povo. Você seria aquele que tiraria o pecado do povo. Você seria aquele que transformaria o mundo, que colocaria as coisas no lugar. Ele falou para Pedro, ele falou para Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o ungido. É isso que ele está falando para Jesus. Então você é a esperança da humanidade. Se tudo deu errado aqui, só existe um que pode colocar as coisas no lugar, e esse alguém é você. Esse alguém é Jesus. Então Pedro, ele teve um encontro com aquilo que eles sempre esperavam: o Filho de Deus. Talvez não seja tão forte para você, mas para um judeu, cara, significava muita coisa. Eles esperaram muitos anos, eles ouviram falar muitas vezes. Todos os grandes homens daquela cultura profetizou sobre esse homem. Eles esperavam ansiosamente. 400 anos Deus estava em silêncio. As profecias de Daniel apontavam para aqueles dias, e de repente ali estava Jesus. Mas esse homem que era o Filho de Deus, ele tinha levado eles para um dos lugares mais terríveis da época, onde homens bons nunca deveriam estar. Aí Jesus fala assim, muito bem, não foi meu pai que revelou, não foi abençoado porque não foi carne, mas foi meu pai que te revelou. Aí Jesus responde para ele, fala: olha, sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas olha o que Jesus está falando, veja bem. Ouça com atenção aqui. Aleluia! Pedro olha para Jesus, e ele fala assim: você é a esperança da humanidade. Pedro olha para Jesus e fala: você é o salvador da humanidade. Você é o cara que nós esperávamos. E aí Jesus fala assim: muito bem, sobre essa revelação de que eu não sou um homem comum, de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o Salvador da humanidade, de que eu tenho poder para fazer isso mesmo que os profetas profetizaram,
Eu edificarei a minha igreja. Aqueles que creem são a minha igreja. E os portões do inferno. Aí Jesus aponta para o inferno. Mas está vendo todo esse mal na humanidade aí? Está vendo a corrupção? Está vendo a violência? Está vendo a fome? Está vendo a segregação? Está vendo as pessoas sofrerem? Está vendo as doenças? Todo esse mal. Você está vendo? Jesus fala, então vocês serão aqueles que o inferno não prevalecerá sobre eles. No mesmo momento que Pedro fala para Jesus, você é a esperança da humanidade, Jesus olha para Pedro e fala, você é a esperança da humanidade. No mesmo momento que Pedro fala assim, você é o Salvador, você que pode transformar todas as coisas, Jesus olha para eles e fala, vocês serão. Jesus não fala assim, não é a Unicef que vai acabar com a fome, cara. A responsabilidade não é deles. Mas veja bem, não era só uma responsabilidade, era uma autoridade, era uma capacitação para que isso fosse feito. Ele fala, sobre vocês que acreditam que eu sou Cristo, existe algo poderoso, cara. Existe muito mal na humanidade. Existe mal, mas esse mal não vai prevalecer sobre vocês. Jesus não estava falando só sobre demônios. Jesus estava falando sobre o mal. As pessoas entendiam ali que todo o mal saía dali. Todas as coisas ruins, tudo aquilo que afetava as pessoas. Deus viria colocar as coisas no lugar, mas Ele não faria isso sozinho. Ele contava com a sua igreja, aqueles que creem em Jesus, aqueles que entendem que Ele é o Filho de Deus. Eles são a esperança da humanidade. Aí a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal da terra, naquela época, o sal era usado para conservar as coisas, para que as coisas não apodrecessem. A igreja é responsável por não deixar o mundo morrer, por não deixar o mundo apodrecer. É a igreja que mantém isso aqui vivo. Você consegue imaginar como o mundo estaria se Jesus não tivesse vindo aqui? Se Jesus não tivesse deixado os seus discípulos, como estaria? Quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando sobre uma organização, eu estou falando sobre um organismo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus. Quando nós falamos sobre corpo, nós não estamos só falando sobre união, nós estamos falando sobre a manifestação de alguém. Isso aqui é o corpo do Luca, certo? O Luca tocou aqui esse negócio agora com a câmera. O corpo do Luca. Nós somos o corpo de Jesus, a manifestação de Jesus nessa terra. Amém. Aí quando ele olha para os discípulos e fala, isso vocês vão fazer exatamente o que eu tenho feito. É por isso que ele chama os discípulos. Mas olha o que acontece agora. Pedro olha para Jesus, fala, você é o Filho de Deus, Salvador da humanidade, você tem poder para tudo. Você é aquele que vai mudar o mundo, que vai trazer ordem e justiça. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, olha que contraste, a partir do momento em que eles entenderam que Jesus não era um homem comum, mas que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Jesus começou a preparar os seus discípulos para a sua morte. Vai falar, como assim? O que aconteceu? No próximo capítulo você vê, Jesus a partir dali começa a preparar seus discípulos para a morte. Por quê? Porque ele daria um exemplo de como as coisas seriam feitas. Ele estava ensinando os seus discípulos. Ele falou, tem salvação para a humanidade sim, tem, mas não será através de força, não será através de regras, não será através de uma religião, será através do amor. Aí Jesus mostra para os seus discípulos como isso seria feito
Ele morre numa cruz para a salvação da humanidade. Mas deixa eu falar um negócio para você. Hoje nós pregamos o Evangelho aqui nessa cidade, mas não foi Jesus que pregou para mim. O livro que nós lemos não foi Jesus que escreveu. Foram homens que escreveram. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não foi só Jesus que se entregou pela humanidade, mas os seus discípulos também se entregaram. Não foi Jesus só que morreu para que isso acontecesse. Os seus discípulos também morreram. Eles se entregaram para o propósito. Jesus chega para eles e fala assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vocês os amem como eu vos amei. Falou, tem como isso acontecer. Tem como o mundo mudar. Tem como as pessoas serem salvas. Mas é necessário algo. É necessário uma entrega. E Jesus provou com o seu próprio corpo. E é interessante que a igreja, durante todos os anos, a igreja nunca fugiu dos problemas. A igreja sempre correu para os problemas. Porque aqueles homens acreditavam e eles entenderam que se existe salvação, se existe esperança nesse mundo, a esperança nesse mundo é a igreja de Jesus. É necessário que a gente entenda que isso daqui não é só um evento na semana, que isso aqui não é um clube social, não é um grupo de amigos. Deus começou uma obra há 2000 anos atrás para remir e restaurar a humanidade. Ele está fazendo isso e Ele conta com a sua igreja. Ele conta com aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. E que existe uma responsabilidade para que isso aconteça. Jesus, Ele veio colocar as coisas no lugar. Ele veio trazer Deus de volta. Ele veio preparar a sua igreja para que o mundo fosse mudado. Você entende porque o Evangelho é tão fascinante? Porque o mundo está morrendo e nós temos a solução. Mas olha só, quando Jesus chama os seus discípulos, Ele fala assim para os seus discípulos, fala assim: olha, é o seguinte, vocês vão me seguir, vocês vão ser partidos ao meio, vocês vão morrer, vocês vão ser expulsos da sinagoga, mas fica bem, tenha fé, porque eu venci o mundo. Entenda uma coisa, o Evangelho não parou em Jesus, ele continua, e nós só vamos ver uma diferença nessa cidade se nós continuarmos fazendo o que Jesus fez. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua se entregando pelas pessoas, mas agora é através de você. Até janeiro de 2015, 30 mil jovens deixaram o Ocidente, deixaram a Europa, deixaram os Estados Unidos para ir morrer numa guerra na Síria por um grupo chamado Estado Islâmico. 30 mil jovens deixaram tudo que tinha para morrer numa guerra. Eles morreram em vão. Você pode morrer por algo real, cara. E saiba que a sua morte, a sua entrega gerará vida. E talvez você não veja e ninguém veja, mas o céu vê. O céu vê a vida daqueles que se entregam pela salvação do seu próximo. Entenda isso, cara. Deus veio para colocar as coisas no lugar e Ele conta com você. Você pode fazer parte disso, mas você precisa se entregar por isso. Isso precisa ser realmente a prioridade da sua
nós temos chamado Bíblia, se nós pegarmos esse livro, nós podemos resumir ele em dois assuntos principais. Primeiro assunto, algo deu errado. Segundo, Deus está colocando isso no lugar. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o ungido. Você é a esperança da humanidade. Se tudo deu errado aqui, só existe um que pode colocar as coisas no lugar. E esse alguém é você. Esse alguém é Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Não há outro lugar. Tudo é perda pela dádiva de conhecer a Cristo. Ah, Jesus! Você precisa largar o chamado! Larga o chamado! Larga as suas seguranças humanas! Seja casadas! Seja um com Ele! Amar o que Deus ama! Chorar pelo que Ele chora! Deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da vida. O Evangelho não parou em Jesus. Ele continua. E nós só vamos ver uma diferença nessa cidade se nós continuarmos fazendo o que Jesus fez. Isso começou na rua e está terminando na rua, então eu sou muito grato a Deus por estar aqui com você. Uhul!